Boa noite a todos. Desculpem o atraso de quase 20 minutos, a gente teve alguns problemas técnicos de configuração, mas a gente pode iniciar a partir de agora. Meu nome é Alcides Miranda, eu sou professor aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou membro do SEBS e estou na condição de Conselheiro Nacional de Saúde e agradeço a oportunidade, né? Para mim é uma honra ter essa oportunidade de estar fazendo algumas provocações acerca desse tema que é muito importante e a partir dessas provocações não vai haver propriamente um debate, né, caloroso, mas recebendo perguntas tentar de algum modo lidar com algumas questões que eu acho que são imprescindíveis para a gente refletir sobre o que ocorre, né, em termos de fenômeno, né, a questão mais fenomênica das eleições, do processo democrático, representativo brasileiro, e que alternativas a gente tem. Eu quero começar essa discussão lembrando a recente passagem do Eric Hobsbawm, e com ele, né, hoje eu estava pensando muito nisso, a felicidade quando ele constata de que algumas categorias marxianas, né, originais de Marx, não das leituras posteriores de Marx, ainda são importantes, ainda são imprescindíveis para a gente analisar os nossos tempos. E uma delas me parece de suma importância nessa discussão, que é a categoria de reificação, né, de que com o advento do capitalismo, do mercado como intermediador das relações, inclusive humanas, tudo passa a adquirir ou ser enfatizado a partir de um valor de troca. E essa é uma das teses centrais dessa minha provocação inicial. O fato de que nós estamos vivendo uma transição da democracia civil para uma democracia servil. De onde a gente passa de um tensionamento democrático, de que se dá por via das integrações sociais, para uma democracia representativa integrada a partir de sistemas autorregulados. Então essa é uma tese inicial. E uma segunda tese é de que há uma reificação do valor democrático. Ele se transforma numa mercadoria e também há uma redução da concepção de gestão a partir desse preceito democrático. Então eu começaria com essa constatação. Quer dizer, em termos de análise de contexto histórico, nós estamos passando por um entendimento, por uma compreensão de que o mercado da pequena política já se conforma de forma bastante consolidada no nosso país. Eu uso o termo pequena política na conotação mais gramsciana. E entendendo assim que há uma ênfase numa configuração de representação de interesses a partir de valores de troca. Começa desde os cabos eleitorais até a organização dos partidos políticos, os dramas e as tramas parlamentares e a constatação de que tudo gira em termos de uma ideia de governabilidade. O termo governabilidade ele pode ter várias leituras, mas nessa perspectiva, a governabilidade ela se dá a partir de trocas no mercado da pequena política. E se dá nos palácios. Se faz governabilidade, se constitui governabilidade nos palácios de governo, nos palácios parlamentares, nos corredores, nos entreatos e não nas praças públicas. E aí isso é uma distorção do preceito de governabilidade, mas que tem que ser visto sobremaneira para definir arquiteturas de como se ganhar uma eleição e de como se governar, a partir do loteamento de cargos políticos, da chamada base de apoio, e de uma configuração de poder e de autoridade que se organiza nos meandros desse jogo político. E a partir dessa ideia, o que me parece mais sério e mais grave, a constatação da hegemonia de uma ideologia que só é possível fazer política desse jeito. Só é possível se jogar o jogo da política dessa forma. Quer dizer, há um monopólio do pragmatismo
onde o possível da política é trocado pela política do possível. E aí, nesses termos, né, é possível fazer política somente a partir dos partidos convencionais, a partir desse mercado da pequena política, a partir da troca de favores, a partir da distribuição de cargos, né, de governo. E muitos dos partidos, inclusive, que contestaram isso historicamente, que se formaram na contestação, partiram para essa ideia hegemônica de modo de fazer política. Essa constatação de que se não se fizer política assim, não se ganha a eleição. Uma vez ganha a eleição, se não se fizer política desse jeito, com esse modo de jogar a política no mercado da pequena política, não se governa, não é possível governar. E essa é uma discussão, né, que é da instância da ideologia. Né, de que modo, né, aquilo que era contestado e discutido como uma tensão instituinte passa a ser colonizada por uma lógica pragmática intermediada pelo mercado da pequena política. Outra questão que me parece importante observar é um advento de um conceito novo, conceito da política, evidentemente, que em certa medida é apontado, né, com uma pretensão de suplantar a ideia de governabilidade, que é o conceito de governança. É um conceito que surge na década de 70 num outro contexto, né, das corporações, das disputas corporativas, mas ele é propagado hoje como uma forma de, a partir do estabelecimento de estratégias de cooperação entre grupos de representação de interesse, é possível se fazer a discussão sobre aquilo que é mais adequado do ponto de vista de governar, né, atendendo interesses diversos, plurais, em condições ímpares, né, e tentando buscar alcançar alguns propósitos e operando a partir dessa ideia de propósitos. Esse conceito de governança ele está em voga, né, ele é bastante disseminado hoje e também ele é bastante criticado por alguns autores importantes. Por exemplo, Klaus Hoff, ele avalia que a ideia de governança, na verdade, essa implicação de estratégias cooperativas para governar, incluindo outros grupos além dos governos, ela serve muito mais como uma iniciativa de se filtrar, de se selecionar demandas administráveis na perspectiva, né, de um governo que opera pela lógica da econocracia, do economicismo. O Boaventura Santos, né, ele escreveu um artigo por volta de 2007 sobre esse conceito de governança, que inclusive eu recomendo a leitura, porque é um artigo que trata do que ele chama de sociologia dos ausentes. Quer dizer, é chamado para a mesa da governança, né, para a discussão sobre estratégias cooperativas, tão somente alguns grupos sujeitos, tão somente alguns atores sociais. E aí eles podem verbalizar, eles podem se mobilizar a partir das suas demandas, e o que vai se constituir a partir daí não é propriamente uma mediação política, né, mas é uma espécie de um consenso procedimental. Porque a agenda decisória, né, desses grupos de governança não é propriamente a agenda que define a pertinência da política ou a direcionalidade da política, mas se discute como é que se encaminha a política. E nós temos um exemplo muito interessante no nosso caso, que me parece até um exemplo positivo, dada o contexto, que são as comissões intergestores do SUS. As comissões intergestores tripartite, bipartite, que anunciam, né, que são regidas por uma lógica, digamos, tecnocrática no aspecto dos subsídios para tomada de decisão e de gestores que operam a política. Mas, notadamente, se a gente vai analisar a agenda decisória das comissões intergestores, não há ali definição, discussão sobre direcionalidade política propriamente dita. Mas sim, né, são acordos, são consensos que se constituem a partir sobre como se encaminhar, como se operacionar uma política que já foi decidida preliminarmente. E essa é uma questão que me parece bastante interessante quando está incluído aí somente gestores governamentais. É o caso das comissões intergestores. Mas quando se amplia esse escopo e se advoga que o preceito da governança ele vai servir
para dar uma linha de intervenção política, de condução política, né, em governos ampliados, né, a ideia das regiões, da regionalização, ela está muito pautada nessa questão da governança, e alguns governos municipais hoje se anunciam, né, como os arautos da governança, que é importante incluir, que é importante trazer a participação para a tomada de decisão, mas rigorosamente o que se tem que analisar é que agenda decisória é essa, quem são os grupos sujeitos que estão participando, né, que tipo de intervenção pode ser feita, inclusive em termos de contestação e de transformação social, ou mesmo de reformas mais substanciais. E aí, né, não me parece que se trata só de um modismo, a ideia de governança, mas me parece que se trata de um acessório da questão que eu coloquei anteriormente de governabilidade. A governabilidade intermediada pelo mercado da pequena política. Então se constitui governabilidade a partir do mercado da pequena política, da troca de favores, né, da distribuição de cargos, e a partir dessa dinâmica se constitui a governança para se estabelecer, né, para se criar estabilidade, para se poder governar a partir, né, da incorporação de determinadas demandas, mas aquelas demandas que são administráveis pelo status quo, e para se constituir menos atrito, para se incorporar pessoas, inclusive na tomada de decisões acerca sobre como se encaminha essa política, como se operacionaliza essa política. E eu acho que as políticas públicas governamentais, né, nós estamos falando aqui hoje mais da saúde, e isso fica um pouco evidente, normalmente elas são estabelecidas a partir dessa lógica, ou dessa logística de governabilidade subalterna. Quer dizer, quando se define, né, um governo, ou até mesmo uma disputa eleitoral, mas depois um governo, e se faz a distribuição de cargos, essa distribuição se dá, essa delegação de poder do prefeito, do governador, da presidente da República, se dá para expoentes de um arco conjuntural de alianças políticas de sustentabilidade. Mas, rigorosamente, o que seria esse arco conjuntural de sustentabilidade ou de governabilidade, nos termos que eu apontei anteriormente, se não uma oligarquia, uma forma diferenciada de oligarquia que opera muito mais pelo senso de oportunismo e quando gera inovações, são inovações ocasionais. Então, a análise sobre a democracia representativa hoje, né, do meu ponto de vista, é uma constatação de que há uma colonização, né, e os modos de integração social, eles são gradualmente substituídos por modos de integração sistêmica autorregulada. E essa integração, aí nos termos do Habermas, né, mas essa integração ela se dá a partir, né, de valores de troca intermediados nesse mercado da pequena política e da constituição de consensos, né, a partir de procedimentos políticos. A discussão e a definição da direcionalidade política, né, para além da condução, para além da regulação, ela não está posta e ela é definida e ela é decidida em outras instâncias. Não nas instâncias governamentais, né, mas nos bastidores desse mercado da pequena política. A outra tese que eu coloco para discussão como provocação é a tese que, a partir desse contexto e dessa perspectiva, há uma redução significativa da concepção do que seria gestão. De início, eu acho que convém realçar que a concepção de gestão ela é uma concepção que se origina no mundo da vida, não propriamente nos sistemas institucionalizados de ação. E eu digo até de uma forma bastante provocativa, ela tem uma substância, inclusive de gênero. No mundo da vida, a conotação ou as conotações de gestão tem muito a ver com o modo de gestão feminino. No momento que isso é transposto para os sistemas institucionalizados de ação, a ideia de gestão, e no momento que ela é transposta, inclusive, do feminino para o masculino sem outras intermediações, ela já sofre uma redução significativa. Isso é importante constatar, né? Mas, em princípio,
né, nós estamos tratando da gestão, numa concepção ampliada, como um complexo dialético, um complexo de tensões, um complexo de planos, perspectivas, processos e práticas de gerar, de gerir e de girar. Na perspectiva de gerar, nós estamos tratando da tensão instituinte, a tensão pelo novo, a inovação, né? E essa é uma tensão, não pode ser entendida de outra forma, não é algo dado. E vai existir sempre quando se tem, né, uma postura, né, de fazer esse tipo de tensionamento, uma postura política, evidentemente, de fazer esse tipo de tensionamento. Os planos, as perspectivas do gerir, são as tensões do instituído. São as tensões da conservação, da sustentabilidade, mas notadamente operam pela lógica da condução e da regulação políticas. E a perspectiva do girar é a perspectiva da transformação, né? Inclusive a transformação mais substancial. E nenhum sujeito individualmente, nenhuma singularidade política consegue, por si e em si, agregar todos esses tensionamentos, de gerar, de gerir e de lidar com a ideia do girar, da transformação. E aí, quando nós falamos disso, nós estamos falando de grupos sujeitos. Quer dizer, quando se monta um governo, né, e se trabalha com a perspectiva de um projeto de governo, há que se constituir sujeitos políticos, no sentido individual e coletivo, que operam com esses tensionamentos, que tensionam pelo gerar, que lidam com o gerir, e que estão preparados também para lidar com o gerar e com perspectivas de transformação. Quando a lógica da gestão ficar aprisionada pelo componente do gerir, nós vamos ter aí não propriamente gestores na concepção ampliada, mas nós vamos ter gerentes, condutores, reguladores, não só da política, mas especialistas nos procedimentos, nos encaminhamentos da política. Mais uma vez, aí eu vou usar de novo um conceito marxista, a alienação acerca da direcionalidade política. O gestor aprisionado no componente do gerir, ele é um ótimo encaminhador de decisões outras, decisões que já foram tomadas. Ele é um ótimo no sentido de lidar com eficiência, de ser eficiente a partir de um orçamento que está disponível para ele, mas ele não estabelece, ele não cria tensões políticas instituintes, no âmbito da própria gestão governamental, do próprio processo de gestão governamental. Ele não só está alienado disso, mas muitas vezes ele abdica dessa pretensão. E aí, né, nós temos a ideia de que há uma ruptura, não só uma ruptura dessa tríade dialética de gerar, gerir e girar, e o aprisionamento num componente reduzido do gerir, mas a ideia de uma condução subalterna. Uma condução que não abdica a disputa por direcionalidade política. Os governantes, né, eles se transformam em meros condutores, reguladores de âmbitos e instâncias da política. No caso dos prefeitos, inclusive, dadas as características de âmbito local, o que se espera muitas vezes, e a expectativa que vai se constituindo ideologicamente, é que ele se aproxime muito mais da ideia de um síndico, né, um síndico atento a oportunidades, do que propriamente de um governante em busca de direcionalidade política ou em disputa de direcionalidade política. Então há uma redução, inclusive, de expectativas, né, do que se espera de um governante no âmbito municipal, regional, estadual, federal. E aí, né, se a gente faz uma agregação desse componente da redução, da concepção de gestão governamental, as ideias que eu coloquei antes, as teses que eu coloquei antes, né, de reificação da política, né, de diminuição, né, e redução do sentido da democracia representativa, né, nós vamos ter aí características que vão dar um quadro, um panorama, né, acerca dessa constatação que eu estou fazendo. Uma outra questão importante é a redução dos tempos da política. Quer dizer, os tempos da política e os tempos da gestão, inclusive, como
consequências do tempo da política, eles normalmente, né, vão se acondicionando a tempos de governos e não tempo de Estado, a políticas de governo e não propriamente a políticas de Estado. E aí, né, nesse aspecto, né, um governante, ele é muito aquém da ideia de estadista. A proposição dele é desmanchar o que o anterior estabeleceu, né, desconstituir, desconstruir e recomeçar a partir de uma perspectiva própria, que é anunciada como uma política de governo com uma personalidade singular daquele governo, mas que não passa de uma reciclagem do que o outro fez, um jeito diferente de fazer a mesma coisa. E aí se renova, na verdade, reciclando o velho, desconstruindo e reciclando o velho em tempos de curto prazo, no máximo em tempos de médio prazo, em tempos de governo e não em tempos de política de Estado. Então essa é uma constatação que me parece importante. É claro que eu preciso terminar, que já estou extrapolando meu tempo, mas eu não posso ficar só numa análise, digamos assim, diagnóstica, né, numa caracterização de um complexo, né, de uma problemática, de um contexto problemático. Me parece que nós temos alguns apontamentos importantes, né, para discutir como alternativas. Em primeiro passo, né, e é uma questão que é bastante discutida, a necessidade de combinar dinâmicas e instâncias de democracia participativa com as que existem de democracia representativa. Mas não meramente ilustrativas, meramente simbólicas. Nós temos a experiência do controle social, das instâncias de controle social, e sabemos da grande dificuldade que é operar nos termos da democracia participativa, inclusive para fiscalizar ou para disputar a direcionalidade em termos de agenda. Isso é uma constatação, embora a iniciativa seja importante. Mas a questão a democracia representativa ela é imprescindível, porque nós estamos tratando de escalas de representação de interesses. Então não há como se deixar de ter, não há como se cair no basismo, no localismo, no comunismo primitivo. A gente vai precisar sempre operar com a ideia de democracia representativa. Mas quais são as modalidades, as instâncias, as dinâmicas de democracia participativa que podem tensionar dialeticamente com a democracia representativa e com isso estabelecer novos pressupostos, novas perspectivas de atuação? E para isso a gente precisa questionar e enfrentar o discurso ideológico dominante que só é possível fazer política do jeito que as coisas estão. Jogar o jogo político. Só é possível fazer política, por exemplo, a partir de partidos políticos. Quando a gente diz que não está mais vinculado a um partido político, mas continua fazendo política, as pessoas nos olham com um grande estranhamento. Mas como? Como vai abdicar da disputa eleitoral, da disputa partidária? Mas os tempos que nós vivemos hoje, implicam inclusive discutir a ideia de que a democracia participativa ela se dá até não só no âmbito local, que é um âmbito privilegiado para se constituir instâncias de democracia participativa, mas também no meio virtual. Nós estamos fazendo isso agora, discutindo democraticamente. E aí, é claro que isso é importante para se discutir como alternativa. Outra questão importante é não negar a política. E também não cair nas armadilhas e na ideológica e no discurso tecnocrático. De que temos que tirar os mercadores da pequena política e substituí-los por técnicos, tecnólogos, tecnocratas. Isso não resolve o problema. Não é possível se abdicar da política. O que é importante se fazer é uma combinação não ambígua, mas ambivalente, onde se estabeleça o tensionamento necessário entre o tempo técnico, o tempo administrativo, o tempo político e também a discussão de como a política vai mediar ou vai intermediar esses interesses, não a partir de consensos fabricados, mas a partir de uma discussão mais substancial. Então nós precisamos reinventar os meios e os modos de discutir a política, precisamos trazer elementos que são importantes de poliarquia, substituir as oligarquias por poliarquia, discutir o que são essas arquiteturas reticulares, essas arquiteturas em redes, que não podem ser somente virtuais,
nós não podemos operar só com redes virtuais, e buscar, notadamente, para as políticas, o tensionamento. No caso da saúde, por exemplo, como é que nós vamos constituir integralidade, que é uma das tensões normativas do SUS, se não for de início no âmbito local? Como é que nós vamos integralizar a Seguridade Social se não for? Nós temos conselho de saúde, conselho de não sei de quê, conselho não sei de quê no âmbito local, e não temos um conselho de Seguridade Social no âmbito local, nos âmbitos locais. Não temos conselhos de políticas públicas nos âmbitos locais. Temos uma fragmentação e uma dissociação, né, da democracia participativa, ou das instâncias de democracia participativa. Como integrar a política pública no âmbito local? E para além do âmbito local? Né, como buscar essa discussão? Os gestores que operam na lógica reduzida de gestão falam hoje em padrões de integralidade. Pacote de integralidade, que para mim me parece uma grande asneira, porque a nossa concepção de integralidade é a concepção de uma tensão normativa. É algo que se busca sempre, mas a gente nunca alcança, porque é uma estratégia de horizonte. Quando a gente pensa que alcançou, tem um horizonte para além. Nós vamos sempre estar lutando por integralidade, por inclusão, por universalidade. Isso não pode ser estabelecido ou pré-estabelecido em padrões, em protocolos de gestão. Aí é aprisionar o sentido ampliado de gestão na lógica reduzida do gerir. Por fim, né, para terminar mesmo e começar o debate, né, essas eleições são eleições, para mim pelo menos, deprimentes, porque eu já não consigo mais distinguir sequer os discursos. Eu tive o cuidado de ler os programas de governo para a saúde, por exemplo, aqui em Porto Alegre, onde vai haver eleição também no domingo, e sinceramente eu encontrei uma dificuldade, né, para além dos lugares comuns de defesa do SUS, que são questões muito genéricas, e o SUS não é uma igreja, né, o SUS não é uma religião, ele também tem contradições, e aí nós temos que discutir politicamente essas contradições. A gente simplesmente não consegue mais distinguir, né, entre os partidos, entre candidatos, né, há uma reiteração de lugares comuns, né, de propostas genéricas, né, e a gente não consegue mais estabelecer claramente quais são as proposições, né, para além do discurso do senso comum, né, das UPAs, do acesso facilitado, da informatização do acesso, daquele discurso mais fácil que ganha, talvez ganhe voto, né, mas denota para a gente que há realmente uma grande lacuna em termos de direcionalidade política, ou pelo menos de disputa pela direcionalidade política. Estão todos, né, propensos a disputar a condução de um processo que já está estabelecido, né? E aí, como eu disse antes, nós vamos ter muito mais síndicos do que governantes. E, agora sim, por fim, nós temos que desapropriar a gestão do governo, ou pelo menos deixar claro de que gestão não é uma prerrogativa exclusiva de governos. Gestão precisa ser apropriada, né, pelos grupos sujeitos do movimento popular, né, numa tensão de autonomia. E aí eu vou então encerrar, porque eu já recebi mensagem aqui, já extrapolei meu tempo, eu estou com 30 minutos falando, peço desculpas, né, mas eu fico aqui agora atento para receber as perguntas e tentar de algum modo interagir com os internautas. Eu estou abrindo aqui o equipamento que vai me dar acesso às perguntas. E aí a gente vai começar. Ok?
a postos para receber as perguntas. Já posso... Então, já tem uma pergunta aqui do Paulo Navarro de Campinas. O movimento sanitário costuma defender que o SUS não deve estar sob a influência dos governos, tendo perenidade. Se assim fosse, como a população poderia interferir no rumo da política, escolhendo entre os projetos políticos distintos? E as outras políticas? Notadamente, a econômica, que interferem diretamente na saúde. Como você analisa essa questão? Bom, Paulo, em princípio, me parece, eu já fiz essa crítica várias outras vezes, já levei algumas pedradas por isso, que nós não podemos disseminar uma ideia iluminista sobre o SUS. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? A ideia de que os princípios, as diretrizes, né, os princípios como valores sociais, ou societais, e as diretrizes estratégicas, elas em si são algo que estão além ou aquém, né, do cotidiano e da política governamental, inclusive das disputas cotidianas pela política. Essa conotação iluminista ela tem muito mais uma caracterização para mim de igreja, porque vira uma religião do SUS. E a gente não consegue perceber que o SUS ele é permeado de contradições e que ele vai ser constituído historicamente, né, a partir inclusive de mediações políticas. Existe um marco regulatório, esse marco das tensões normativas, dos princípios, das diretrizes, mas a disputa se dá em projetos de política. E aí, é claro, dada a pluralidade do nosso país, nós vamos ter casos, né, de âmbito local, disputas, né, como está acontecendo agora em Campinas, onde tu consegue claramente discernir projetos políticos e fazer opções por esses projetos, não abdicar dessa disputa. E aí eu enxergo nesses casos, que infelizmente para mim hoje são raros, né, uma disputa por direcionalidade. E aí não do SUS como um sistema assistencial, mas do SUS como um projeto de política pública e civilizatório, né, que se expande, que se espraia e que vai muito além, transcende a ideia do próprio SUS no sentido restrito de um sistema de saúde, né, ou só da lógica de determinantes sociais, e se disputa uma direcionalidade de sociedade que a gente está querendo. Mas quando eu fiz uma visão mais, quando eu estabeleci uma visão mais pessimista, eu me referia talvez ao que eu entendo hoje como a maioria das disputas que a gente está assistindo hoje nas eleições e dos discursos que se fazem hoje nas eleições. Mas eu concordo plenamente que o SUS ele não pode estar alienado, né? O SUS ele se consubstancia no cotidiano, na disputa cotidiana. Isso eu acho de suma importância. Não sei se eu consegui, em certa medida, responder, né, mas é isso que eu penso. Está chegando uma outra pergunta aqui. A Jasmin Neves de Paulinha. Você faz uma crítica consistente ao sistema político eleitoral brasileiro. O que pensa sobre as propostas de reforma política, como voto em lista fechada, financiamento público exclusivo e fim das coligações proporcionais? Eu entendo que, enquanto a reforma política se adscreve a essa lógica que eu caracterizei como uma lógica do mercado da pequena política, são reformas que vão reforçar esse sistema esses processos decisórios, esse sistema de tomada de decisões e de consensuação entre aspas.
Então, a ideia de voto por lista fechada, a ideia de estabelecer bases para a disputa de candidatos, ou até mesmo de se criar instâncias, a forma de financiamento também, e de se criar instâncias para se buscar uma maior efetividade de consensos, entre aspas também, na perspectiva da governança, do meu ponto de vista, não altera substancialmente esse quadro, mas pelo contrário, né, vai consolidando esse quadro ao ponto de que cada vez mais o processo decisório de direcionalidade política, eu me refiro, ele fica cada vez mais distante de nós. Ele fica cada vez mais personificado pelo sistema, ou pela lógica do sistema. E aí eu não entendo que essas proposições da reforma política vão alterar. Eu entendo sim que uma reforma política de verdade implica em se estabelecer instâncias dinâmicas de participação, de intervenção, inclusive de que a população possa eventualmente obliterar uma política, possa fazer algum tipo de interdição, que possa fazer proposições. Hoje, por exemplo, nós estamos lutando pelos 10% da saúde, precisamos de 1.600.000 assinaturas. Dizer isso é uma maluquice. Qualquer deputado eleito pode pegar e fazer esse projeto de lei. Então, quando a população pode intervir, há uma série de dificuldades, há uma série de barreiras. E eu diria, infelizmente, né, esse dever de casa de se instituir modalidades, instâncias e dinâmicas de democracia participativa para combinar com o que existe em termos de democracia representativa, ou até mesmo para tensionar, não foi feito pelos últimos governos, né, no plano nacional. Pode-se dizer muita coisa positiva, inclusive, do período do governo Lula, mas uma coisa que não se pode dizer é que houve um investimento claro, né, na criação, na geração de alternativas de democracia participativa para estabelecer esse tensionamento político necessário e talvez as mediações políticas necessárias. Nem todo o tensionamento vai levar ao conflito, mas o que se busca com o tensionamento é deixar claro que existem contradições históricas que precisam ser tratadas politicamente e não a partir de uma decisão de oligarquias e de acordos, né, de governabilidade do palácio, que eu digo mais uma vez, e não a governabilidade das praças públicas. Eu não sei, Jasmin, se eu consegui deixar claro o meu posicionamento, mas é isso. Eu acho que reforma política tem que ser reforma de verdade, tem que ser reforma que inove, né? Que discuta não só o Pacto Federativo Brasileiro, que discuta financiamento de campanha, como lotear melhor as possibilidades para os partidos políticos que existem hoje, ou a maior parte dos que existem hoje, mas nós temos que entender e discutir, de uma forma bastante ousada, eu diria, que nós temos que reinventar a política, né? Os partidos políticos são necessários, são imprescindíveis? Seguramente, o são. A democracia representativa é imprescindível. Mas isso não nos impede de pensar, né, modos alternativos de fazer a política no âmbito local e discutir de uma forma criativa, né, fazer uma autopoiese da política, fazer o ato criativo da política ou entreato criativo da política e discutir de que forma nós podemos, inclusive, ir além do discurso de contestação, do discurso que nós somos anti-neoliberais, anticapitalistas e nós somos pró alguma coisa. E aí nós temos que discutir aquelas velhas questões, né, aquelas velhas marcas de socialismo, comunismo, em que medida a gente discute isso, em que medida a gente viabiliza isso na política, inclusive de um município, que não se esgota na eleição, evidentemente, né, mas se opera cotidianamente a partir da representação de interesses. Eu tenho aqui agora uma questão colocada pelo Vinícius Ximenes, de Cajazeiras, na Paraíba. Saudade da Paraíba. Como você vê o atual quadro político partidário brasileiro? O que pensa sobre as afirmações de que já não se distinguem mais os projetos do PT e do PSDB que têm polarizado o processo eleitoral brasileiro?
existe hoje algum projeto político em que se apostar na via política institucional? Bueno, a distinção ela não deve ser procurada a partir de algumas questões específicas que são marcas, inclusive, de alguns partidos políticos no Brasil. Eu diria que, sim, há como se distinguir, por exemplo, o PSDB do PT de uma forma clara. E eu não teria nenhuma dúvida, né, se tivesse que optar por um dos dois, evidentemente. Por exemplo, nessa configuração, né, de gestão que eu estava falando agora há pouco, o PSDB tem um projeto claro de agenciamento da responsabilidade de gestão, inclusive. Quer dizer, o fenômeno das organizações sociais, das OSs, das OCIPs e congêneres, passa por uma ideia clara sobre não só concepção de Estado ou de responsabilidade de Estado, mas de que é possível se agenciar para terceiros a responsabilidade da gestão pública. O resguardo do interesse público e da coisa pública da res pública. Então isso é claro, eu não vejo diferença, eu não vejo similaridade nesses projetos. Agora, no modo de operar a política, no modus operandi da política, que alguns vão dizer, mas isso não compromete, né, a causa ou a direcionalidade. Eu acho que sim. Eu acho que se eu tenho uma direcionalidade política e eu opero, né, buscando essa direcionalidade de um modo antiético, de um modo em que eu jogo com as regras do jogo institucional que está dado, né, eu comprometo sim, talvez não no curto prazo, né, mas eu comprometo em perspectivas mais ampliadas, né, de transformação, de reforma, aí também mais uma vez na perspectiva civilizatória, esse projeto. Então, no modo de proceder à política, aí é que as distinções são mais difíceis, né? A gente não consegue perceber mais claramente quais são as distinções. Eu me referi, né, eu acho que tem muita coisa do governo Lula, do governo Dilma, que são de suma importância, né, e que se não fossem esses governos não teriam acontecido de forma nenhuma, nós estaríamos num outro rumo, e disso eu não tenho dúvida. Ao mesmo tempo, é necessário que a gente assuma uma postura crítica, né? Nós, para fazer política, não significa de que fazer uma crítica intrínseca, fazer uma crítica para companheiros, a gente não possa, a gente está colocando em risco e está fazendo o jogo do outro, está fazendo o jogo do inimigo. E aí esse tensionamento é fundamental. Nós não podemos abdicar de fazer o tensionamento. Tendo claro que mediações são necessárias, principalmente para quem está no governo. Eu já estive em governo e eu sei que para se governar se precisa fazer mediação política. O que nós não podemos é abdicar de disputar, para depois ver como é que faz a mediação. O que nós não podemos abdicar é de estabelecer a tensão pela direcionalidade. O que nós estamos querendo? E aí não é a direcionalidade de quem vai ser o presidente, de quem vai ser o prefeito, o governador. É a direcionalidade de que tipo de sociedade nós queremos, que tipo de civilização nós queremos. Aí eu estou falando civilização entre aspas, não no sentido pejorativo do termo. O quadro partidário brasileiro hoje, né, salvo algumas características bem peculiares, né, ele tem distinções, para mim tem distinções. Agora, eu insisto, ao ler propostas de governo para essas eleições municipais, não só aqui em Porto Alegre, eu tive o cuidado de ler também em outras capitais, eu não cheguei a ler em municípios menores, mas é muito difícil se distinguir, para além do discurso genérico, o que estão propondo, o que os partidos políticos estão propondo para políticas setoriais. E essa é uma característica que não é só do PSDB e do PT. Sejamos claros, desde a década de 60, 70, 80, né, esses partidos políticos, né, a questão da política setorial, da política social, sempre foi uma questão, digamos assim, acessória. Não era a questão mais substancial, nunca foi. Para quem já militou dentro de partidos como o PT, por exemplo, como eu militei, a gente sabe que a dificuldade extrema, e a dificuldade extrema que tem sido, inclusive nesses últimos anos, para a consolidação do SUS a partir de posturas mais ousadas de governo.
não só com relação a financiamento, mas com relação a questões de suma importância, como a contenção dessa privatização, desse agenciamento, por exemplo, que está havendo hoje da gestão. Eu não sei se... eu não vou me alongar muito, porque tem outras perguntas, e aí eu fico depois à disposição para conversar mais sobre essa questão. O Paulo Henrique de Brasília, o que o senhor pensa das fundações estatais dentro do SUS? É realmente importante para o sistema? Essa é uma questão interessante, porque quando eu afirmo que há uma hegemonia ideológica acerca de um certo pragmatismo, tem um pouco a ver com isso. Quer dizer, há hoje uma constatação, pelo menos entre gestores governamentais, de que a modalidade de administração direta, né, os próprios governos, são incompatíveis em termos de agilidade, em termos de busca de alternativas para financiamento, para prestação de serviço, para ampliar a demanda, que a lei de responsabilidade fiscal não permite, e aí busca-se alternativas na administração indireta, ainda sob a égide pública, e busca-se alternativas, inclusive, em alguns casos, com terceiros, o chamado terceiro setor e terceiros. Quer dizer, as OS, as OCIPs, né, que estão em discussão, inclusive, a constitucionalidade, elas tendem hoje não a serem prestadoras de serviço. Isso não teria problema, porque está na nossa Constituição a possibilidade de terceirizar a prestação de serviço sob a égide pública, sob o controle e a regulação pública. Mas elas passam, inclusive, a fazer agenciamento de força de trabalho humano, de processo de trabalho, e inclusive de acesso e de outras questões. As fundações estatais são uma iniciativa no âmbito da gestão pública que se buscou para tentar sair das amarras da lei de responsabilidade fiscal, buscar mais agilidade na tomada de decisões, nos processos de compra, nos processos de trabalho, né, operando pela lógica da CLT, não do regime jurídico único. E nós temos algumas experiências em curso, né, que precisam ser melhor analisadas e se trabalhar e se analisar em que medida, né, elas estão dando conta daquilo que está se propondo. Agora, é preciso constatar que ao partir para uma alternativa como essa, de uma fundação pública de direito privado, está se abdicando de fazer alterações na própria administração direta. Está se dizendo, a administração direta é inviável ou é difícil de fazer, vamos deixar para lá e vamos tentar uma alternativa. E não se faz o tensionamento para se mudar as regras, né, de operar a política, as regras procedimentais da administração direta. É mais uma vez a constatação que eu disse agora há pouco do tempo de governo. Né, cada um quer fazer no seu tempo de governo determinadas inovações e não se dá conta que precisa mudar a administração direta, precisa mudar as regras para se operar a política a partir da administração direta. Essa é uma questão importante. E outra coisa que eu queria denotar para terminar a resposta há uma legislação que não é recente, mas ela foi, digamos assim, renovada em 2006, das cooperativas, dos consórcios. Dos consórcios entre entes públicos. Essa legislação, inclusive, tem lá uma brecha também para consórcio de direito privado. Lá tem duas modalidades, a modalidade de consórcio por associação entre entes públicos e consórcio de direito privado. Me estranha muito, me estranha bastante, que essa alternativa não vingou. Aliás, nós temos escassos exemplos de iniciativas de entes governamentais, notadamente municípios, estados, que buscaram a alternativa prevista em lei, inclusive na lei consta que deve-se seguir estritamente os princípios e as diretrizes do SUS, consta nessa lei dos consórcios públicos, e nós não temos quase nenhuma iniciativa. O consorciamento público, por exemplo, ou entre entes públicos, não de direito privado, ele também diminui o problema da lei de responsabilidade fiscal ou da contenção que a lei de responsabilidade fiscal faz com relação à ampliação de serviços, porque não pode contratar mais do que 54% de pessoal. Quando se cria um consórcio, o próprio Tribunal de Contas hoje não sabe precisar a quem ele vai definir o limite da proporção de contratação de pessoal. Se vai ser diluído entre os entes que conformar o consórcio ou se não vai ser computado.
E aí, até para o problema da restrição da lei de responsabilidade fiscal, o consórcio seria uma ótima alternativa para a expansão de serviços, para a consolidação da rede de atenção básica, dos processos de regionalização que estão em curso, que são ainda processos, digamos, cartoriais, muito centrados na lógica da oferta e não da necessidade, mas não se discute a alternativa do consórcio. Será por quê? Cria-se uma empresa brasileira de hospitais, né, como uma alternativa de mercado, porque desde que existe a legislação, a ideia de empresa pública é um tipo de institucionalidade orientada para o mercado, para a lógica do mercado e para as regras de mercado. Aí, para administrar hospitais universitários, cria-se uma empresa pública, tomando como referência, inclusive, alguns casos como o do Hospital de Clínicas aqui. E aí, por que a opção de mercado? São perguntas que a gente não encontra respostas fáceis, mas tampouco, não nos dizem por que não buscam alternativas na perspectiva pública, da res pública, do interesse público, e que são também viáveis, e que, no entanto, não estão sendo disseminadas, não estão sendo, por exemplo, incentivadas, não estão sendo financiadas. E aí fica difícil, porque eu no Conselho Nacional de Saúde tenho feito esse questionamento. Por que fundação estatal se pode fazer o consórcio público? Quais seria a vantagem da fundação estatal com relação ao consórcio público? Perguntas que ainda não encontrei respostas convincentes, pelo menos. Em termos gerais, essa discussão aí das fundações estatais, ela tem ainda bastante polêmica, bastante questões polêmicas. Eu diria que tem posicionamentos claros, inclusive no Conselho Nacional de Saúde, contrários às fundações estatais. Eu não demonizo, eu não satanizo essa alternativa. Eu acho que o problema dessa alternativa das fundações estatais é que estão sendo criados marcos regulatórios em municípios, como o caso de Novo Hamburgo aqui está em contestação judicial, inclusive, na Bahia, em outros lugares, e não há um marco regulatório nacional sobre essas fundações que definitivamente resguarde o interesse público. Defina, por exemplo, qual vai ser o controle social sobre essas fundações. Assim como sobre o processo de regionalização também não está definido como é que vai se dar a interveniência das instâncias de democracia participativa ou de controle social. E aí, essas lacunas elas são importantes, porque cai num discurso tecnocrático, muitas vezes, na feitura do marco regulatório, no discurso econocrático, na justificação dessas alternativas, mas não se faz o discurso democrático de que é preciso ampliar, é preciso buscar alternativas, mas sob a égide pública, que não só salvaguardem o interesse público, mas que promovam o interesse público. E que sejam transparentes, que sejam substancialmente públicas. E aí se busca alternativas de curto prazo, muitas vezes a partir de um certo casuísmo, que é o caso dessas empresas hospitalares, do meu ponto de vista. Vou tentar responder uma outra pergunta, para não me alongar muito, e eu preciso de uma sinalização aí do Felipe, do Paulo, quando é para parar o debate. A Olívia, daqui de Novo Hamburgo, pergunta: o movimento sanitário surgiu de braços dados com o movimento popular, na luta pela redemocratização no país. Essa aliança ainda existe? Esse momento de descrédito na política não representa um perigo à própria democracia? São duas questões importantes. Primeiro, a aliança do movimento popular com o chamado movimento sanitário. Às vezes eu fico me perguntando em que medida essa aliança se estabelece para além de um momento conjuntural, que foi o momento que vai ali da 8ª Conferência Nacional de Saúde até a Constituinte. Eu acho que naquele período, sim, se conformou uma aliança que operou, desculpem a palavra, mas eu acho que, para me fazer melhor entendido, operou num ótimo lobby, no processo constituinte, que conseguiu estabelecer, criar uma legislação importante e avançar em várias questões. Lobby no bom sentido, não estou usando no mau sentido do termo, assim como havia lobbies também lá para desconstituir essa possibilidade. Mas essa proximidade, ela não foi uma proximidade orgânica, embora a gente tenha vários exemplos de constituição da reforma sanitária junto de movimentos populares, a Zona Leste de São Paulo, algumas experiências pelo Brasil afora e adentro, que justificariam essa ideia, de
de aliança orgânica de movimento popular com o movimento sanitário. Mas eu não generalizaria essa constatação. Eu acho que, de um modo geral, a partir da década de 80, perdão, da década de 90, quando foi preciso se implantar o SUS, boa parte da inteligência, né, do movimento sanitário vai para a gestão. E vai começar a operar pela lógica da gestão, que politicamente seria resistir aos atentados contra o SUS e fazer avanços a partir de determinadas oportunidades conjunturais. Pequenos avanços, avança aqui, avança ali, numa ideia mais de incremental, de reforma incremental do que reforma mais rápida ou mais substancial. Então, esse afastamento, portanto, do movimento popular com o chamado movimento sanitário, não me parece algo significativo se não houve uma proximidade para além de uma determinada circunstância, de uma determinada conjuntura. Eu diria outra coisa, eu diria que o que faltou ao movimento sanitário, principalmente, né, foi insistir, né, em criar as amarras para essa aproximação a partir do momento em que acabou o processo constituinte. Foi todo mundo, é claro, lutar contra os atentados que o Collor fazia ao início, né, ao recém-nascido SUS. Em seguida foram várias disputas, mas em certa medida, eu vou apanhar por isso, vou dizer uma coisa polêmica, mas em certa medida muitos quadros dirigentes do movimento sanitário se especializaram em operar a política pela via institucional, pela via do Ministério da Saúde, das grandes organizações de saúde, né, no meio acadêmico, fazer a disputa pela direcionalidade a partir do meio acadêmico, o que não é ruim, o que eu acho que é importante. Mas faltou, né, a liga, faltou a aproximação e faltou o entendimento de que quem dá permanência, quem dá sustentabilidade e quem dá consistência para uma política pública é a apropriação que se faz dessa política pública. O que o público, vou ser redundante, mas que o público faz dessa política pública. A população brasileira não se apropriou do SUS. Não tem o sentido de pertencimento do SUS. Tem a mídia que joga contra, tem uma série de interveniências, inclusive de políticas de governo, de várias políticas de governo. Mas faltou, né? Claro que proposições existem, mas faltou proatividade, proativismo político para se fazer essa aproximação e essa intermediação, essa consistência de que o movimento sanitário, né, caísse nos braços do movimento popular, que o SUS fosse assumido, apropriado pelo movimento popular e a partir daí a gente fizesse ou continuasse fazendo os tensionamentos políticos necessários. É claro que eu estou fazendo uma generalização, toda generalização é perigosa, mas me parece que a gente precisa assumir, precisa fazer autocríticas com relação ao movimento sanitário e ao que eu convencionei chamar de iluminismo do movimento sanitário, entre aspas. Rapidamente para outra questão, se o descrédito na política não representa um perigo para a própria democracia. Seguramente. Né? Na medida que a política cai em descrédito, né, aumenta a alienação e se substitui o processo decisório a uma delegação de poder que se dá a cada 4 anos numa eleição esvaziada, né, nós estamos assumindo a perspectiva que eu chamei de integração sistêmica autorregulada. Né? Aí a gente vai transferir, né, não é só fazer a delegação de poder para o governante, a gente vai estar transferindo para um modo de integração do qual nós estamos alienados e temos um certo desconforto com isso, um certo desassossego, mas não conseguindo muito ir além disso. Né? Então eu concordo com essa colocação, eu acho que é um perigo para a democracia, né? Para a ideia de radicalidade democrática que eu acho que é tão cara, né, para se constituir essas possibilidades históricas. Eu não estou conseguindo responder a contento questões, porque são questões complexas, evidentemente, e eu estou preocupado um pouco com o tema, mas nós temos ainda 4 perguntas aqui. A Sabrina, não sei de onde é a Sabrina, mas assim, ela coloca que o investimento em comunidades terapêuticas e clínicas privadas para o tratamento de dependência químicos fortalece uma política segregadora que reedita a postura manicomial do passado.
Por investir nessa modalidade, leitos em hospitais gerais, deveria ser o único investimento, além dos CAPs, casas de acolhimento e consultórios de rua, redução de danos, etc. A questão da política, né, para se lidar com a saúde mental talvez seja bastante oportuna e sintomática, porque é uma questão evidente hoje, né, e denota mais uma vez a busca de alternativas instantâneas a partir de tempos que não são de políticas de Estado e a partir de alternativas de agenciamento. Mais uma vez, agenciamento de responsabilidade, aí não é nem agenciamento de responsabilidade de gestão, mas agenciamento de responsabilidade de tutela, né, de proteção. Quer dizer, a ideia da redução de danos, a ideia, né, o componente da proteção, não só das vigilâncias, mas da proteção como um substrato, uma substância da integralidade, ela é uma ideia primordial do SUS. Né? É uma tensão normativa do SUS da integralidade. No momento em que o governo agencia essa responsabilidade, inclusive para entidades religiosas, com discursos e práticas absurdas, né, que muitas vezes vão agravar os quadros, inclusive, dessas pessoas que estão sob esses cuidados, a gente tem aí não só uma preocupação, mas uma questão importantíssima que nos exige proatividade, nos exige não só posicionamento, mas proatividade, né, que vai, claro, evidentemente, muito além da disputa eleitoral agora, mas que tem que haver esse questionamento em todos os espaços. E não pode haver, principalmente nos conselhos de saúde, nas instâncias de controle público, social, de democracia participativa, e aí a gente, né, tem aí uma questão importantíssima para se trabalhar do ponto de vista político. O Tiago de Campinas coloca o seguinte: a cultura política brasileira privilegia muito as disputas do executivo. Isso dá menos importância ao legislativo. As pessoas costumam até esquecer em quem votaram para deputado ou vereador. Qual a importância das casas legislativas e dos mandatos de vereador na consolidação do direito à saúde nos municípios? Tiago, eu acho que não é à toa, né, que o parlamento, notadamente os parlamentos municipais e estaduais, eles foram os primeiros a cair, né, no poço mais fundo do descrédito. Quer dizer, eles se transformaram em agências de clientelismo, em grande parte. Mais uma generalização perigosa. Nós temos ótimos parlamentares críticos e lutadores pelo Brasil inteiro. Mas eu me refiro a uma generalização. Quer dizer, o parlamento brasileiro, ele vai gradativamente, a partir talvez de tudo isso que eu vinha tentando contextualizar de uma forma truncada, do mercado da pequena política, ele vai se conformando numa agência de clientelismo. Se a gente for observar hoje a representação de interesses e como é que operam os vereadores na maior parte dos municípios brasileiros, isso fica bastante evidente. E quais são as agendas que eles têm, qual é o tipo de discussão que eles têm, isso fica bastante evidente. A saída seria o quê? Seria partir para outra, esquecer o parlamento, é caso perdido? Eu acho que não. Eu acho que na perspectiva da reforma política, que nós vimos discutindo anteriormente, nós temos que discutir quais são os termos de representatividade, né, e quais são as possibilidades de, não talvez de intervenção, mas de interveniência, né, da população, da democracia direta junto aos parlamentos municipais, estaduais e ao Congresso Nacional. E aí a criação de mecanismos, né, de possibilidades, inclusive de interdição, de dissolução de parlamento com eleições antecipadas e alguns mecanismos que o parlamentarismo tem. Eu não estou propondo aqui o advento do parlamentarismo, mas eu me refiro a alguns mecanismos que tem no parlamentarismo, talvez fossem úteis para a gente lidar com uma perspectiva mais adequada para o parlamento, para o chamado poder legislativo.
né, que tem tanta dificuldade, e a disputa ela é uma disputa muito mais paroquial, muitas vezes, no sentido do âmbito, né, do termo. Agora eu concordo, eu acho que a questão, né, da conformações dos poderes da República, né, tem muito a ver com isso. E aí eu aproveito para falar do judiciário, quer dizer, um judiciário que não tem controle externo, um judiciário autocentrado, né, que opera pela lógica, pelo menos a partir da segunda instância, notadamente a partir da segunda instância do judiciário, pela lógica, mais uma vez, do mercado da pequena política também, né? Então nós temos aí o parlamento, nós temos o judiciário, nós temos, enfim, os poderes constituídos da República imersos, né, nessa lógica. E isso precisa ser discutido, isso precisa ser enfrentado criticamente, e a gente precisa apresentar proposições alternativas sobre como reorganizar, né, essas importantes instâncias de poder, de autoridade, né, para além desse discurso lugar comum da reforma política que não toca nessas questões mais substanciais. A Rosane de Almeida gostaria de saber sobre a saúde indígena. Quais são as expectativas para esse setor, hoje CESAI, se haverá mudanças, concurso para os profissionais, transporte para os trabalhos em área? Na última reunião do Conselho Nacional de Saúde nós discutimos esse tema, e eu confesso que eu saí de lá com uma má impressão. Lendo, por exemplo, o decreto da regionalização, parece que o subsistema de saúde indígena não faz parte do SUS, né? Vai se discutir regionalização nos termos, inclusive, meramente assistenciais, como está no decreto, e até mesmo nesses termos meramente assistenciais, há uma verticalidade evidente, quer dizer, a questão das áreas indígenas, quem define é o Ministério da Saúde, a Secretaria é a CESAI. Foi colocada a questão dos concursos, né? Há a possibilidade de concurso, foi anunciada a possibilidade de concurso, tem uma dificuldade da fixação dos próprios indígenas como profissionais, pelas regras que o concurso tem hoje, o concurso público tem hoje, e eu espero, sinceramente, que não venham com uma saída de criar aí uma outra modalidade empresarial, agencial, para contratar profissionais para a saúde indígena. Né? Porque não pode fazer concurso, porque o concurso vai ser aberto para todo mundo e o indígena pode não ser concursado. Então tem umas questões aí que estão sendo colocadas como dificuldades. Eu espero que essas pendências, essas dificuldades não sirvam para mais uma vez a gente, né, agenciar responsabilidade de tal monta. Eu sei que tem planos estratégicos maravilhosos que foram anunciados, mas quem conhece minimamente a realidade dessas populações sabe que eles estão numa situação de abandono, numa situação absurda, né, de desamparo, né, principalmente quando eles têm que sair das aldeias para buscar socorro, né, e o modo como não há uma integração. E há também uma dificuldade, quer dizer, nós tivemos numa aldeia indígena algumas semanas atrás, e nós ouvimos inclusive de lideranças indígenas que eles aceitavam muita coisa, mas não queriam entrar no SUS. E aí a gente fica se perguntando, né, não só eles, mas boa parte da população brasileira, a imagem que eles têm do SUS, né, enquanto uma perspectiva inclusiva, enquanto uma política pública. E é mais um desafio, né, um grande desafio essa questão, não só da saúde indígena, mas das populações negras, ciganas e etc. E a gente não vai resolver isso aí somente com, digamos assim, a discriminação positiva, me parece importante, né, as políticas de discriminação positiva. A gente precisa discutir em termos de integralidade. Né, como é que se integra esses subsistemas a um contexto plural do SUS? Né, na dialética de unidade e diversidade. Como é que se garante a diversidade, mas a partir da conformação da unidade que uma política pública deve ter, né, lidando com as diferenças, né, lidando com as desigualdades, mas buscando, né, uma identidade comum, né, para um sistema de saúde, para uma política pública. Última pergunta. Ângela Pinheiro de Salvador, temos observado um conflito entre as instâncias de controle social e os poderes instituídos, como vimos na votação da emenda 29 no Senado.
logo após a 14ª conferência determinar os 10%. Não seria o caso de se definir claramente qual a competência deliberativa de cada instância, parlamento, executivo e controle social? Em princípio, essas definições normativas elas estão dadas, quer dizer, o que compete ao controle social, e isso aí tem muito a ver com vetos que foram feitos no governo Collor, e uma releitura possível a partir do governo Collor, de que a prerrogativa do controle social seria fiscalizar e estabelecer diretrizes. Agora, estabelecer diretrizes para quê? Alguns estudos recentes, inclusive um estudo que eu participei, que eu ajudei a coordenar, nós, por exemplo, analisamos conferências de saúde e tentamos ver em que medida as deliberações das conferências de saúde estavam sendo incorporadas em agendas de governo. Em que medida os governos adotavam as deliberações, as diretrizes deliberadas nas conferências como políticas de governo, estabeleciam o orçamento para essas políticas, e a resposta é que a maior parte dessas diretrizes ficam no limbo. No limbo, aí a cada nova conferência elas são retomadas a toda aquela disputa pela voz, pela vocalização daquelas demandas, mas terminou a conferência, escreveu o relatório, elas ficam nesse limbo e não são incorporadas em agendas governamentais. Aí nós fomos analisar o que os conselhos de saúde estavam fazendo a respeito. Uma primeira pergunta é, os conselhos de saúde, eles monitoravam se as diretrizes das conferências estavam sendo incorporadas pelas agendas de governo, estavam sendo implementadas, implantadas? A resposta é não. Na maior parte, eu diria na imensa maioria dos casos que nós analisamos, o que pautava as agendas dos conselhos de saúde eram os governos, eram as agendas governamentais que pautavam os conselhos e não o inverso, evidentemente. Mas a gente também não pode ser ingênuo de imaginar que seria diferente. Nós estamos tratando aí das tensões que eu me referi agora há pouco, de instâncias de democracia participativa e as instâncias de democracia representativa. Um governo ele recebe uma delegação de poder, um governante recebe uma delegação de poder para um determinado período de 4 anos ele governar. E aí ele indica quem vai trabalhar com ele, ou seja, ele transfere a delegação de poder para os seus secretários e tal. E é claro que ele tem o seu projeto de governo, tem o seu projeto político singular, individual, de grupo e o projeto de governo. E ele vai disputar, ele vai fazer uma tensão política com o chamado controle social. Isso me parece evidente. O que não pode acontecer é não haver um investimento em possibilidades de mediação política, mas mediação política no sentido real do termo, não do faz de conta. E aí, alguns conselhos, como eu vi uma vez o Boaventura Santos falar com muita propriedade, de tanto os governos darem açúcar para alguns conselhos de saúde, eles terminam por ficar desdentados. E nós não precisamos de controle de conselhos de saúde desdentados. Nós precisamos de postura, de atitude, não de enfrentamento, de denúncia somente, de fiscalização, mas também de proposição, de disputa pela proposição, pela direcionalidade, mais uma vez. E aí me parece que as conferências elas têm que deixar de ser aquela encenação, eu digo encenação tanto no sentido positivo como negativo, que acontece periodicamente, e tem que se assumir essa perspectiva da direcionalidade estabelecida pelas conferências a partir dos conselhos. Os conselhos têm que começar a discutir como é que dá consequência prática, como é que dá substancialidade para as diretrizes que normalmente são muito genéricas, e como é que faz o tensionamento político para que elas sejam implantadas como políticas de governo. E aí há uma dificuldade na formação de muitos conselheiros, formação no sentido, formação social, estou usando o termo marxista de formação social, que muitas vezes eles têm demandas específicas, eles representam demandas específicas dos seus grupos. E eu não vejo nada de errado nisso, porque o que vai dar o caráter de público, de interesse público para uma demanda de um grupo específico, de indígena, de cadeirante, de qualquer política específica, é o fato dela ser colocada, debatida no espaço público, com transparência,
né, e a partir da deliberação, da mediação política e da deliberação, ela ser encaminhada como uma diretriz. E aí a política ela passa a ser pública. Mesmo uma política que condiz com uma demanda de um grupo particular, ela passa a ser pública quando ela vai para uma esfera pública, para uma instância pública de democracia participativa e ganha legitimidade. Aí está esse estatuto de legitimidade também, né, dá caracterização de publicidade, de público para, inclusive, questões particulares. E aí nós estamos muito longe disso, mas nós estamos brigando. E eu acho que reforçar os conselhos de saúde é uma das questões importantes para se discutir e para se analisar, né, principalmente a partir desses governos municipais que estão chegando. Eu vou encerrar, né, eu acho que falei demais, fiz algumas provocações, né, e estou disponível para continuar interagindo, né, com vocês. Eu acho que meu contato aí está também disponível. É importante lembrar, né, que essa iniciativa é uma iniciativa conjunta do SEBS, né, que eu estou na diretoria, do blog Saúde Brasil, né, que tem organizado o debate, e eu acho que esse tipo de iniciativa, né, que envolve pessoas interessadas em vários pontos, ele traz elementos novos, né, esses elementos de criatividade que eu me refiro. Né? A questão é, a partir de debates como esse, o que a gente pode fazer? Né? De que modo a gente pode continuar discutindo, produzindo, formulando, reformulando, se criticando no bom sentido, e a partir desse intercâmbio, né, gerando proatividade. E nós vamos estar em várias frentes, alguns em partidos políticos, outros na institucionalidade governamental, outros na academia, mas de que modo a gente pode agregar valor, né, para uma pretensão que não é uma pretensão partidária, eleitoral, mas é notadamente uma pretensão histórica, né, uma pretensão de disputa por um projeto de sociedade que traz no seu bojo a disputa do projeto de qual é a política de saúde, qual é o sistema de saúde, qual é o tipo de atenção que a gente quer, mas tudo isso está imbricado e nós não podemos dissociar sob pena de, mais uma vez, nos alienarmos, né, do conjunto daquilo que é mais importante. A pretensão da reforma sanitária não é uma pretensão de reforma assistencial de serviços de saúde. É a pretensão de uma reforma civilizatória. E essa foi a pretensão de quem ajudou a construir isso, muito antes, inclusive, da 8ª Conferência Nacional de Saúde. E nós temos, né, a responsabilidade de, ao fazer a crítica, né, nos comprometermos com essa possibilidade, né, de estabelecer essas redes de interlocução, mas também as redes de proatividade. Então, eu queria agradecer o Felipe, ao Paulo, que deram, né, o apoio aí, agradecer a participação de todos vocês e me colocar disponível. Eu acho que muitas das intervenções foram truncadas, dada a característica, eu acabei também falando demais. Em todo caso, eu acho que foi importante, né? As perguntas eu vou anotar aqui, se eu puder receber o contato, eu vou tentar também conversar melhor sobre essas questões, essas opiniões. E vou encerrando por aqui, desejando boa noite para todo mundo, né? Pesar aí mais uma vez pela morte do Eric Hobsbawm e tantos outros. Desejar, né, empenho, né, para quem vai para essa disputa eleitoral. Eu acho que tem muitos projetos aí que são de suma importância, né, que não caem nesse lugar comum que eu tentei caracterizar de forma mais crítica. Então tem vários lugares aí onde vale a pena ir para a rua e fazer a disputa, e vale a pena depois ir para dentro do governo e fazer a disputa lá, mas não só lá. Né? Muitas vezes vai valer a pena ficar fora do governo para fazer o tensionamento de fora. E é isso, né? Agradeço o SEBS, né? O meu SEBS, agradeço o blog e um abraço aí para todo mundo. Eu vou sair agora.